Hoje eu farei um resumo do capítulo 3 do livro História do Pensamento Econômico, do Hunt, este aqui. Este é o livro texto base desta playlist de Introdução ao Pensamento Econômico. É um livro de viés marxista, então ele sempre traz uma tradução, uma interpretação marxista para esses acontecimentos econômicos. Beleza? Bom, o capítulo 3, que eu já gravei diversos vídeos aqui no canal, alguns na verdade anterior a esse, porque eu vou gravando os vídeos fazendo comentários dos capítulos na ordem que está posta mesmo no livro, mas eu gravo pequenos trechos, né? Para que eu mesmo possa compreender melhor e para quem estiver assistindo também, se acompanhar a playlist, possa compreender o que esse autor traz. Bom, então, antes de fazer a leitura do resumo em si, quero só relembrar, tentar lembrar de cabeça mesmo, pelo que eu já passei dos temas desse capítulo. Bom, o título do capítulo é O Conflito Latente no Pensamento Mercantilista. Esse capítulo já tem esse título de conflito por conta de esse autor entender que neste momento, entre o período medieval e o início da Idade Moderna, ou melhor, entre o período medieval e o final do período medieval, houve o pensamento mercantilista que ele entende que seja um pensamento intermediário para o capitalismo, sabe? E aí por isso que ele traz então esse conflito latente, que havia um certo conflito mesmo neste momento de pensamento entre o que havia na Idade Média para o que haveria de vir. A ética paternalista cristã, quando condenava a aquisição dos bens materiais, entrava em conflito com os interesses dos comerciantes medievais. Então vou repetir. A ética paternalista cristã, referindo-se ao período medieval, quando condenava a aquisição dos bens materiais, lembrando que o período medieval, segundo esse autor, não era tão materialista e tinha uma questão teológica até que trazia uma acusação sobre isso, né? Ou que não pregava, ou que pregava o contrário, que não se deveria acumular os bens e tal, entrava em conflito com os interesses dos comerciantes medievais. Bom, aí ele começa esse capítulo então trazendo as origens medievais das políticas mercantilistas, né? Trouxe a citação de alguns monarcas e como que eles trouxeram essa questão das políticas mercantilistas para aquele momento. Ele trouxe, por exemplo, Eduardo I de 1272. Os primeiros indícios de uma política econômica do tipo mercantilista remontam ao reinado de Eduardo I. Este monarca decretou a expulsão de várias empresas estrangeiras da Inglaterra. É bom lembrar que quando estamos falando de mercantilismo, refere-se principalmente a uma espécie de, entre aspas, protecionismo, né? Ao que é, entre aspas, novamente nacional. Então isso aqui ele já entende como uma origem medieval das políticas mercantilistas da proteção do mercado inglês. Neste livro todo ele sempre traz o exemplo inglês, né, na maioria dele. Estabeleceu o comércio inglês de lã na Antuérpia, enfim, ele fez tomou diversas atitudes protecionistas, entre aspas. Aí ele também traz o exemplo de Eduardo III. Ele tentou mitigar os efeitos da inflação, fixando os preços e salários. Também trouxe questão histórica sobre Ricardo II, de 1377, que ampliou e sistematizou as políticas colocadas em prática por seus predecessores. Colocou em vigor, ou promulgou, na verdade, em 1391, o Ato de Navegação, cuja finalidade era favorecer a frota e comerciantes ingleses. E Henrique II, já em 1509, deu prosseguimento a essas políticas. De modo geral, então, esse texto aqui, esse pequeno As Origens Medievais, quer trazer essa ideia de que a proteção, né, da economia daquele país, ou no caso da Inglaterra, já estava acontecendo. Bom, o próximo título, que também eu fiz um vídeo específico sobre isso, foi a secularização das funções da igreja. E aqui ele continua, na verdade, a lógica, trazendo a lógica do texto anterior, trazendo
e de alguma forma tornavam algum grupo específico mais favorecido, esse tipo de política tendeu, ou na verdade aconteceu delas serem não mais valorizadas. Então as políticas de caráter individualista é isto de favorecer a livre concorrência e coisas desse tipo começaram a surgir, e muitos autores e escritores do período mercantilista que trouxeram muitas dessas ideias. Este foi então a ideia geral deste tópico. E por fim, quero trazer a leitura do que o próprio autor traz como resumo do capítulo. Há uma relação de continuidade entre o pensamento social medieval e o mercantilista. A intervenção do Estado nos processos econômicos foi inicialmente justificada à luz da noção medieval cristã, segundo a qual aqueles a quem Deus concedera poder tinham a obrigação de usá-la com proveito do bem-estar de toda a sociedade. No início do processo de transição para o capitalismo, o Estado assumiu parte das funções antes desempenhadas pela Igreja, como eu já disse, né? A ética paternalista cristã condenava severamente o desejo de acumular riquezas que haveria de se tornar a força propulsora do sistema capitalista. Foi necessário, portanto, elaborar novas concepções filosóficas e ideológicas que justificassem moralmente o individualismo, a ganância e a busca de lucros. O protestantismo e as filosofias individualistas lançaram os fundamentos para uma nova ideologia. Nas obras econômicas dos mercantilistas, percebe-se a influência das noções individualistas, que insistiam na necessidade de conceder maior liberdade para os capitalistas. Vou repetir, que insistiam em conceder maior liberdade para os capitalistas e de reduzir a intervenção governamental no mercado. O conflito intelectual entre os dois pontos de vista, fundamentalmente diferentes, refletidos nas obras dos mercantilistas, só se resolveu quando a filosofia e a economia liberal clássica extirparam os últimos vestígios da ética paternalista cristã medieval. Então, essas primeiras ideias do que seja, essas primeiras ideias nas obras mercantilistas do que seja a noção do individualismo surgiu aqui e será resolvida então na economia liberal clássica, né? Beleza? Então assim eu finalizo o capítulo 3 e no próximo vídeo começo o capítulo 4, o liberalismo clássico e o triunfo do capitalismo industrial, beleza? Valeu!